Olá a todos, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula de hoje, vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante que trata da multiplicação de números naturais e as suas propriedades, tá? Para que a gente possa ter uma noção de como funciona uma multiplicação, nós temos que conhecer quais são os seus elementos. E aqui nós temos fatores e produto, ou seja, independente da quantidade de elementos que você vai multiplicar, cada um deles receberá o nome de fator, tá bom? E o produto é o resultado dessa multiplicação, belezinha? Uma coisa bem legal que você tem que lembrar, ou que a gente pode também associar, é que a multiplicação, ela provém de uma adição. Na verdade, é um modo mais fácil, ou mais compacto, digamos assim, né? De nós escrevermos uma multiplicação, tá? Uma adição, desculpa. Aqui nesse caso, então, reparem, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, se eu tiver 2 vezes 3. Aqui nesse caso, eu posso pensar de duas maneiras diferentes, tá? Eu posso pegar o 3 e repetir duas vezes e somá-los. Aqui nesse caso, então, olha lá, 3 mais 3, o resultado é 6. Ou eu posso pegar o 2, repeti-lo 3 vezes e resolver a soma entre todos eles. Então aqui, por exemplo, eu teria 2 mais 2 mais 2, cuja soma desses três valores também é igual a 6. Bem, se eu repetindo o 3 duas vezes ou repetindo o 2 3 vezes, o resultado é igual a 6, automaticamente, então, a multiplicação de 2 por 3 também será igual a 6. Belezinha, pessoal? Então, olha só. Como é que a gente pode pensar diferente isso aqui, então? Você pega um dos fatores e você repete a quantidade de acordo com o outro. Então, aqui, olha lá. Se eu tenho 2 vezes 3, eu peguei o 2 e o repeti 3 vezes. Ou eu peguei o 3 e o repeti 2 vezes, que é a quantidade em relação ao outro fator. Tá legal? Agora, vem cá. Se a multiplicação ela é uma forma diferente de escrever a adição, por que ela existe então? Pensemos o seguinte aqui, olha só. Eu tenho aqui esse exemplo de 47 vezes 6. Fica muito mais complicado eu pegar o 47, repeti-lo 6 vezes e somar os 6 elementos, ou pegar o 6, escrevê-lo 47 vezes e somar tudo, tá? Então, repare que dependendo da multiplicação, essa quantidade que você vai repetir os fatores, ela se torna muito mais complicada, legal? Por isso, então, que a gente trabalha com a multiplicação. Bem, sendo assim, vamos verificar aqui esses dois exemplos? Olha só então. Primeiramente, eu tenho aqui a multiplicação de 47 por 6. Ou seja, é um número formado por dois algarismos, onde eu vou multiplicar por um outro número formado por um algarismo somente. Então, vamos lá. 6 vezes 7. A gente começa sempre de baixo para cima, tá? E começando também a multiplicação com o primeiro algarismo da direita, beleza? Então, vamos lá. 6 vezes 7 é igual a 42. E relembrando aqui a dica da adição também, como o número foi maior do que 10, fica aqui embaixo somente o valor da unidade e o outro valor passa para o seguinte. Logo, então, como 6 vezes 7 é igual a 42, o 2 fica e o 4 sobe. Beleza? Ok. Próxima multiplicação, olha lá aqui comigo. 6 vezes 4, 24. Espera aí. E esse 4 que está aqui em cima, a gente faz o que com ele? Bem, esse valor que fica aqui em cima, ele sempre deverá ser somado com o resultado da multiplicação que você achou. Logo, então, reparem que, como 6 vezes 4 é igual a 24, e aqui em cima tem ainda um 4, então eu vou fazer 24 mais 4, cujo resultado é igual a 28. Logo, então, a multiplicação de 47 por 6 me dá como resultado 282. Legal? Agora vamos verificar aqui a multiplicação de
dois números, onde esses dois números são formados por dois algarismos. Beleza? Vamos lá então. A ideia inicial não vai mudar. Então, vou pegar os últimos algarismos da direita e multiplicá-los entre si. Então, olha só. 3 vezes 2 é igual a 6, ok? Depois, 3 vezes 7 é 21. Aí sim, olha só. Como não tem nenhum outro número para multiplicar depois do 7, eu já vou escrever o 21 direto, não tem problema. Então, aqui eu tenho 216. Mas cuidado, essa é a multiplicação do 72 só pelo 3. Ainda falta esse número 1 aqui. O que eu vou fazer com ele então? Aqui, atenção. Eu vou tirar aqui uma casa e vou colocar o sinal de adição. Por quê? Porque depois eu vou ter que somar esses valores e aí sim eu vou multiplicar 1 por cada um desses algarismos aqui em cima. Então, reparem. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 7, 7. E aí a gente tem que resolver essa adição, tá certo? Eu só vou repassar essa adição aqui para o lado, tá bom? Para não ficar muito lá embaixo. Então, reparem. Eu tenho que resolver a adição entre 216 e 72. Legal? Vamos lá, então. 6. Aqui embaixo do 6 não tem ninguém, só vamos repeti-lo. Ok. 1 mais 2 é igual a 3. 2 mais 7 é igual a 9. Logo, então, 72 multiplicado por 13 me dá como resultado 936. E aí, de novo, eu insisto na importância da multiplicação para você. Por quê? Imagina você ter que somar, aliás, ter que repetir o 72 13 vezes e somar todos esses 13 números. Ou vamos pensar no contrário, que é pior. Eu pegar o 13, escrevê-lo 72 vezes e somar todos esses valores. É muito mais complicado, né? Então, por isso que você repara, então, a importância da multiplicação dentro da matemática. Legal? Agora, a multiplicação, ela também possui algumas propriedades. Vamos aqui a elas? A propriedade comutativa, ou seja, a propriedade comutativa me diz que a ordem dos elementos ela não alterará o resultado final. E essa é uma propriedade bem básica da multiplicação. Ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. Logo, então, se eu multiplico 3 vezes 5 ou 5 vezes 3, trocando a posição dos algarismos, o resultado será o mesmo. Ok? Próxima propriedade trata do elemento neutro, onde o elemento neutro na multiplicação é o zero, tá? Então, aqui eu tenho 0 vezes 6, ou 6 vezes 0, sempre me dará o mesmo resultado, tá bom? E aqui nesse caso, esse resultado sempre é o zero, tá? E também nós temos aqui a propriedade associativa, onde essa propriedade ela é muito utilizada quando eu tenho 3 fatores ou mais. O que acontece? Se eu tenho 3 valores em multiplicação, eu vou separar numa quantidade menor. Por exemplo, então, uma multiplicação de 2 números. E aí, onde você vai começar a multiplicação, não importa, porque o resultado final será o mesmo. Vamos verificar aqui? Olha só. Eu tenho primeiramente 6 vezes 5, cuja multiplicação é igual a 30. E aí, desse resultado, eu multiplico por 4. 30 vezes 4 é igual a 120. Ou, eu posso pegar aqui, olha só, 5 vezes 4, que é a multiplicação que está nos parênteses. 5 vezes 4 é igual a 20. E 20 vezes 6 também é igual a 120. Logo, então, essas 3 propriedades elas formam também a multiplicação, tá? E te ajudam muito na resolução de questões, problemas e continhas. Legal, pessoal? Então, reparem que nessa nossa aula de hoje nós trabalhamos a multiplicação de números naturais e as suas propriedades, onde nós vimos que a multiplicação tem os elementos que são os fatores e a sua resposta é o produto. Eu te mostrei aqui como que a gente resolve 2 multiplicações bem básicas, tá? Onde eu tenho números
de dois algarismos multiplicado por um outro de um algarismo somente, ou eu tenho o número de dois algarismos multiplicado por outro de dois algarismos. E além disso, nós trabalhamos aqui as três propriedades da multiplicação, tá? Que foram a comutativa, o elemento neutro e a propriedade associativa. Legal, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.